E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade e esse vai ser o nosso modo de estarmos mais próximos, mesmo distantes, certo? Nós iremos continuar o nosso assunto sobre globalização, já que, infelizmente, quando a gente concluiu a unidade, né, sobre globalização, houve essa paralisação por causa da pandemia. Então, nós iremos continuar a partir do Eita, desculpa. A partir do tema 4, globalização e meio ambiente, certo? Então a gente já estudou o que é globalização, a possibilidade desse fluxo de informações, de capitais, de pessoas, enfim, essa maior mobilidade, na verdade, das coisas. Nesse ponto aqui, a gente vai falar especificamente dessa globalização no campo ambiental, certo? Então, como é que a globalização ela vai se inserir no sistema ambiental, né? Ou no meio ambiente, como a gente queira falar. Primeiro ponto. Para falar sobre essa questão da globalização com o meio ambiente, a primeira coisa que nós precisamos saber é que as atividades geradas pela globalização, elas vão estar inseridas num processo que vai aumentar o impacto no meio ambiente, certo? Ou seja, a ação humana ela vai aumentar em relação a questões ambientais. Isso porque, pessoal, a gente volta no tempo para a primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra. Essa primeira revolução industrial que acontece na Inglaterra, lá no século XVIII, ela faz com que haja uma necessidade maior de exploração dos recursos naturais, certo? Então aqui nós temos como primeiro ponto o uso crescente da energia, ou uso crescente de energia, né? Então há uma necessidade maior de energia, porque agora novas atividades estão sendo desenvolvidas, estão sendo usadas pelo ser humano. E essas novas atividades, elas usam energia, certo? Então esse é o primeiro ponto. Lá na Revolução Industrial, uma atividade na verdade surge, que é a indústria. E a indústria, ela inicialmente, ela se movimenta, o movimento que as máquinas vão ter vai ser gerado a partir de uma determinada fonte, que naquele primeiro momento era o carvão, certo? Mineral. Esse uso, ele vai ampliando ao longo do tempo, certo? E aí, nós temos na atualidade 3 fontes principais de energia: petróleo, carvão natural e vamos lá, gás natural. É isso aí. Quem falou, acertou. Pessoal, essas três fontes geram energia e elas são classificadas como fontes renováveis ou não renováveis? Não renováveis, muito bem. E que tem um alto poder de poluição, certo? Então o impacto dessas fontes no meio ambiente é muito elevado devido ao alto poder de poluição. Sem contar também na questão do modo de explorar, né? Já que são fontes que a retirada excessiva vai gerar uma escassez no futuro. Outro ponto importante é em relação à Agência Internacional de Energia, que em 2017 ela classificou quais eram as 3 principais atividades que em relação ao consumo de energia, ou seja, atividades que consomem muita energia. Em primeiro lugar, falamos sobre ela até agora. Quem falou, indústria acertou. Muito bem. Então, primeiro lugar, indústria, certo? Segundo lugar, construção civil. Terceiro lugar, transportes. Então, a previsão é que até 2040 não haja mudança em relação a esses três principais modos de se consumir energia, né? Os 3 principais setores que mais consomem energia. Primeiro, indústria. Segundo, construção civil. Terceiro, transportes. Exatamente. Aí, falando sobre o carvão mineral, que é essa fonte que é amplamente utilizada, primeiro, ela começa a ter um uso de forma bem amplificada lá no século XVIII na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, certo? E esse uso ele vai só aumentando ao longo do tempo. Por quê? É uma fonte extremamente abundante na natureza. Então, por ser uma fonte abundante, automaticamente ela é muito acessível. Então, há um uso amplo do carvão mineral como fonte de geração de energia, certo?
Outro detalhe, é extremamente poluente. A China, ela tem uma quantidade muito grande de reservas de carvão mineral. A China é a segunda maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, a China, nesses últimos anos, vem apresentando um crescimento econômico considerável, a indústria chinesa vem evoluindo bastante e, automaticamente, eles estão utilizando em grande proporção o carvão mineral. Só que isso vem gerando um problema que estão ligados a problemas respiratórios, né? Doenças respiratórias. Então, o que é que o governo chinês começou a tentar, né, criar uma forma para reduzir o uso de carvão como fonte de energia, né? Mas assim, reduzir, não parar, né? Então, a proposta do governo chinês não é parar o uso do carvão mineral, até porque ele tem abundância no seu território. É reduzir para tentar diminuir a poluição e os impactos que essa poluição vem causando. Isso é uma preocupação que não é só da China, é uma preocupação mundial, ok? Beleza? Essa parte aí? Se tiver alguma pergunta, é só fazer, viu? Ó, eu não tô aí nesse momento para responder ao vivo, mas eu vou estar aqui à disposição. Então, qualquer dúvida, como esse vídeo ele vai estar no meu canal no YouTube, né? O GPG Play, então você pode colocar lá no comentário que eu posso te responder, certo? Então coloca lá a pergunta e eu posso responder lá no próprio YouTube. Ou pode me perguntar no Instagram ou WhatsApp, por enquanto, certo? Mas se tiver muita mensagem chegando, aí a gente vai só para pro YouTube, porque lá fica concentrado só no lugar, a temática vai ser só uma e fica mais fácil de a gente se comunicar, beleza? Pronto. Aí vem o tema 2, mudanças climáticas. Por quê? Se a gente está falando de globalização e meio ambiente, uma das grandes preocupações de atualidade são as mudanças climáticas, né? Concordam comigo? Concordam, né? As mudanças climáticas é um dos temas mais debatidos na atualidade. Por quê? Porque essas mudanças elas acabam atingindo a sociedade em diferentes setores, né? A economia, por exemplo, ela sofre um impacto considerável nessas questões de mudanças climáticas. E é preciso ter toda uma preocupação a respeito disso. E aí, pessoal, o fato de estar tendo essas elevações das temperaturas, essas mudanças climáticas, tem ligação direta com a ação humana, certo? Então, como é que o homem está provocando essa mudança climática, né? Então, existem as teorias, as ideias que dizem que o fato do homem estar lançando em grande quantidade os gases de efeito estufa é o que está provocando esse aumento nas temperaturas globais, né? Então, agora começa todo mundo a pensar como podemos reduzir essas emissões e, consequentemente, reduzir a temperatura do planeta, né? Porque o aumento da temperatura pode ser catastrófico para o planeta, para a sociedade como um todo, né? Eu posso ter derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, alagamento das grandes cidades litorâneas do planeta, e aí as consequências vão ser muitas, né? Para tentar amenizar esse problema, foi organizada em 2015 uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, né? que ficou conhecida como COP19. A COP19 ela aconteceu em Paris, que é também conhecida como Acordo de Paris. Eu falei COP19, estou mentindo, COP21, certo? COP21 ela acontece em Paris, certo? Que ficou conhecido como Acordo de Paris. Então, toda vez que você escutar Acordo de Paris, está se referindo a uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, certo? Sobre mudanças climáticas, mudanças climáticas. Essa conferência, ela tinha como objetivo bem específico reduzir a emissão de poluentes, a emissão de gases de efeito estufa no globo, certo? E para ser ainda mais específico, ela entra em vigor, ela é aprovada por todos os países que participaram em 2015, para ter início, ou seja, para entrar em vigor em 2020, então ela entra em vigor em 2020, o ano que nós estamos. E
O objetivo é reduzir a temperatura do planeta em 1,5 graus até 2100, certo? Então essa é a proposta base da COP21 que aconteceu em Paris. 2015 começa a COP21. 2017, minha gente, o que acontece? Os Estados Unidos saem do acordo. Quem é que governa os Estados Unidos? Donald Trump. Né? Por Donald Trump ter uma visão muito econômica e ele demonstra, né, uma pouca preocupação com questões ambientais, então em 2015 os Estados Unidos sai do acordo, ele não ratifica o acordo. Né? E essa saída ela começa a gerar um impacto porque outros países se inspiram no governo americano, né? Assim como o governo brasileiro, que também anunciou a saída ainda durante a eleição. Quando estava acontecendo a eleição no Brasil, já havia sido anunciado que existe essa possibilidade de saída do Brasil do Acordo de Paris. Com a eleição de Bolsonaro, ela meio que quase se concretizou, né? Depois de uma pressão da França, por uma questão de acordo com o Mercosul, o Brasil meio que ficou, epa, não vou sair. Mas existia estava acontecendo a organização de mais uma conferência, que seria em 2019 aqui no Brasil, certo? Essa conferência, que seria no Brasil, ela foi cancelada. Por quê? Porque o Brasil disse que não receberia, né? O governo brasileiro disse que não receberia essa conferência por questões econômicas. E aí o Chile, né, se voluntariou a receber a conferência. Só que próximo do momento que iria acontecer a conferência no Chile, o que é que acontece? Começa a manifestações populares, né, no país, e o Chile há uma necessidade de mudança de novo de local. Então ia ser no Brasil, foi para o Chile por causa de questões de manifestações da população, não contra a conferência, sim contra o governo, é uma questão política local. A conferência foi transferida para Madrid, na Espanha, certo? Então ela aconteceu em Madrid, na Espanha, que é conhecida como COP25, certo? Então olha só, a COP21, desculpa, estou com 19 na cabeça. COP21 aconteceu em Paris, que ficou conhecida como Acordo de Paris, Conferência das Nações Unidas para Mudança Climática, ou de Mudança Climática, ou sobre Mudança Climática, e continua acontecendo outras conferências do tipo, certo? Mas uma que vai ganhar grande importância é a COP25, que iria acontecer no Brasil. Não aconteceu no Brasil por questões econômicas, como eu acabei de falar, foi para o Chile, do Chile passou para Madrid, na Espanha, certo? E aí aconteceu em Madrid, na Espanha, a COP25, para discutir justamente essas questões sobre mudanças climáticas. Beleza? Dúvidas? Só mandar lá a pergunta, viu? Aí nós vamos para um outro ponto muito importante quando se fala de globalização e meio ambiente, que é fontes de energia não poluentes. Só que para falar dessas fontes de não poluentes, já citou as poluentes, né? Então, fonte não poluente. Pessoal, quando a gente fala de fontes não poluentes, nós também utilizamos o termo energias limpas, né? E nós costumamos citar, por exemplo, solar, eólica, geotérmica e biomassa como as fontes de energia limpa, certo? Focando um pouco na energia eólica, que é a energia dos ventos, ela vem aumentando a sua participação em relação à matriz energética no planeta todo, ou seja, ela está sendo mais usada. E isso está fazendo com que ela aumente sua concorrência e o preço dela esteja baixando, certo? Ou seja, ela está se tornando mais acessível. Nós temos aqui um ranking dos países que mais utilizam-se dessa energia. Nós temos China, Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia, Espanha, França e Brasil, certo? Então o Brasil é o 8º quando a gente fala de energia eólica. A China é a líder, né, absoluta,
Na verdade, a China, por necessitar de grande quantidade de energia, né, já que ela vem apresentando uma evolução econômica considerável, tem uma indústria cada vez mais forte, tem uma população muito grande, então a necessidade de energia é grande, né? Ela diversifica bastante a sua matriz energética, né, sendo atualmente a líder na produção de energia eólica. Os Estados Unidos está em segundo, porque mesmo tendo um governo que não é muito, como é que eu posso colocar, ligado a questões ambientais, né, ou proteção ambiental, coisas do tipo, o investimento em pesquisa em fontes de energias alternativas é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, eles estão em segundo lugar quando a gente fala de produção de energia eólica, certo? Brasil em oitavo. O Brasil vai se destacar quando a gente fala de energia hidrelétrica, né? Porque nós temos na nossa matriz energética, a principal fonte de energia é a proveniente de hidrelétricas, que é considerada uma energia limpa, mas que não é uma energia que não causa nenhum impacto. Isso é importante. Mesmo sendo uma energia relativamente limpa, ainda assim existem os impactos para a construção, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. É preciso construir uma barragem. Essa barragem ela tem grandes dimensões. Muitas espécies de fauna e flora ali, elas simplesmente vão desaparecer porque aquela área vai ser alagada. Comunidades que viviam naquele espaço vão ter que ser retirados, então um pedaço da história daquele povo vai embora porque a área vai ser transformada numa barragem. Muitos grupos indígenas acabam sendo afetados pela construção de hidrelétrica, então assim, tem todos esses pontos que tornam a construção de hidrelétricas uma fonte limpa, mas com alguns impactos associados a ela, certo? Então ela não é só flores, como muitos acham que é. Existem também os pontos negativos. Sobre a questão da água, nós temos aqui uma problemática. Qual é a problemática? Primeiro, a água doce no planeta ela é mal distribuída, né? Ela é distribuída de forma irregular. Segundo problema, ultimamente está acontecendo um aumento muito grande no consumo de água. Quando eu tenho esses dois fatores, má distribuição da água e aumento do consumo, eu tenho uma configuração que é chamada de estresse hídrico ou escassez de água, né? O estresse hídrico ele acontece em várias partes do planeta, né? Que seria o quê? Pouca existência de água potável para a população, certo? Ou seja, água que aquela população ela possa consumir para diferentes fins. E aí nós temos essa tabelinha que vocês vão receber, eu vou mandar no mesmo na mesma atividade que eu mandar o vídeo, eu também estou mandando o slide, certo? Então, esse slide vocês vão ter, porque eu sei que não dá para ver praticamente nada do que está na tela do notebook. Que eu sinto muito, eu ia colocar na TV, mas aí tive um probleminha, acabou que não deu certo. Mas vamos aqui, aí eu envio para vocês, beleza? Aí nós temos consumo de água na atualidade. Consumo de água na atualidade. 70% de irrigação, ou seja, 70% da água consumida hoje para irrigação, né? Então ela está ligada à questão da agricultura. 22% indústria, 8% uso doméstico. Muita gente acha que o maior consumo de água é para uso doméstico, e na verdade é um engano. 70% da água que é consumida na atualidade é para fins agrícolas, ok? Outro ponto importante que são algumas ameaças a essa disponibilidade de água doce, certo? Então, as principais ameaças são desmatamento. Então, por que é importante preservar a mata, as florestas? Por quê? Porque o desmatamento ele vai afetar a disponibilidade de água. E aí nós temos dois problemas, né? Segundo, compactação e impermeabilização do solo. Quando eu compacto o solo, eu estou impermeabilizando. Então eu não estou possibilitando que a água ela tenha o seu ciclo natural. Eu estou interrompendo uma parte desse ciclo. Porque a água, quando chega à superfície, ela vai ter alguns comportamentos, né? Ela pode escoar superficialmente, ela pode infiltrar e ela pode ser absorvida por animais, né? E aí tem a questão da
evaporação ou da evapotranspiração, quando as plantas elas absorvem essa água e elas acabam também passando pelo processo de evaporação, mas nesse caso chamado de evapotranspiração. Beleza. Quando a água chega à superfície que ela não consegue infiltrar, ela vai escoar superficialmente até o ponto mais baixo, que pode ser um rio, que pode estar poluído, que é uma das problemáticas que nós temos aqui, rios poluídos, rios e mares, ou pode chegar no mar, água salgada. E aí, para usar essa água salgada, eu tenho que fazer o processo de dessalinização, né? Que nem todo mundo não é acessível a todo mundo e que tem um custo para isso, né? Então, é uma outra questão que gera um certo problema. Assoreamento dos rios, né? Então, quando não tem uma mata ciliar, começa a acontecer erosão, esses fragmentos eles acabam acumulando no leito do rio e em determinados momentos tem tanto sedimento que acaba diminuindo a força do rio, né? Esse rio ele passa a perder vigor, né? Então a disponibilidade de água potável também é colocada em risco quando eu tiro a mata ciliar, certo? Do meu rio. Uso de pesticidas, fertilizantes, falta de saneamento básico que acaba poluindo os rios e também o lençol freático, né? Os pesticidas e os fertilizantes, em muitos casos, eles acabam poluindo o lençol freático, né? Então, são problemáticas quando a gente fala da água, da questão da água, né? Então, é preciso olhar com bastante carinho a respeito disso. E as regiões mais afetadas com essa questão do estresse hídrico são África subsaariana, certo? A região abaixo do deserto do Saara. Eu tenho o Sudeste, seria aqui, ó, Sudeste e Sul da Ásia. E a América Central, são regiões onde o estresse hídrico é considerável, certo? Tem um mapa no livro de vocês que vocês podem acompanhar, beleza? Vocês podem acompanhar, na verdade, tanto pelo slide que eu vou enviar, quanto pelo próprio livro, porque eu estou seguindo a ordem dos pontos que estão em destaque no livro, certo? Pronto. Regiões de pouca ou nenhuma escassez, né? O Brasil ele tem uma região com uma escassez considerada física, né? Uma relativa escassez física, que é a região aqui do Nordeste, certo? O chamado polígono das secas. Mas a maior parte do Brasil é uma região sem escassez de água. O que é que pode gerar uma escassez de água no Brasil? A poluição dos nossos rios, que vem acontecendo, né? A poluição do lençol freático por causa dos pesticidas e dos fertilizantes, né? Então, essas questões aí podem comprometer a disponibilidade de água no Brasil. Mas a região que mais sofre quando a gente fala de disponibilidade de água no nosso país é a região aqui do polígono das secas, certo? O sertão. A escassez econômica, pessoal. O que seria essa escassez econômica? O lugar tem água, mas a pessoa não consegue ter ela na sua casa, certo? Então, um exemplo. Eu tenho água, só que essa água, eu mesmo cavando uma cacimba, eu não consigo chegar no ponto de que a água vai surgir, né? E só um poço artesiano poderia fazer com que eu tivesse essa água. Eu não tenho dinheiro para cavar o poço artesiano. O meu governo não cava. Então, eu acabo tendo pouca água pelo fato de questões econômicas que estão sendo colocadas em jogo. Não pelo fato de realmente a região não ter água, e sim pelo fato de eu não ter condições de ter acesso àquela água, de encanar a água até a minha casa, por exemplo. Então, não é uma escassez real, é uma escassez econômica da água, né? A escassez física é, por exemplo, uma região desértica. Uma região desértica, realmente, ela vai ter uma escassez de água, tem pouca água, mas é uma questão física, certo? Não é uma questão econômica. Beleza? Aí? Pronto. A nossa aula... Só um minutinho. Sim, outro detalhe é que cerca de 1,6 bilhões de pessoas
tem problemas ligados à escassez de água no mundo. Então é um número considerável, né? E aí cuide da água, certo? Como é que eu cuido da água? Não consumindo de forma exagerada, certo? Aquelas diquinhas que a gente aprende em toda a nossa vida escolar e com os nossos pais é para serem usadas, certo? Não é porque eu aparentemente tenho água ou tenho uma facilidade de disponibilidade de água que eu tenho que usá-la de qualquer forma. Tem que ser uso consciente, certo? Então, a agenda que fica para vocês, página 364, 365, que é o exercício final do tema, certo? E até a próxima. Um cheiro no coração, espero que vocês compreendam direitinho o assunto. Qualquer dúvida eu posso tirar lá nos comentários do YouTube, certo? E qualquer dúvida, tamo junto aí, é para ser tirada. Não guarde a dúvida. E quando a gente voltar, se ainda persistirem essas dúvidas, a gente tira presencialmente. Um beijo no coração.